Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa instituição. É com alegria que o Centro Espírita Leon Denis recebe a todos e a todas. E juntos vamos fazer uma reflexão sobre uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Seu Henrique e Dona Ana estavam muito preocupados com seu filho Miguel, porque Miguel estava tendo uma atitude que os pais achavam gravíssima. Miguel tinha uma excelente relação na escola, tinha uma excelente relação com os meninos e as meninas da evangelização. No esporte era muito querido e muito amado por toda a vizinhança. E os pais estavam observando que Miguel tinha duas posturas, uma em casa e outra nas suas relações sociais e de amizade fora de casa. E naquele dia, a irmã de Miguel, Ritinha, estava muito triste. E ela conta para o pai que, na escola, Miguel auxiliou Júlio, coleguinha, a resolver os exercícios de português. Dividiu a merenda com Juca. E, chegando em casa, não quis ajudá-la quando ela pediu auxílio para que ele cooperasse com a louça do almoço. E ainda brincou, zombou dela. Então, seu Henrique e Dona Ana, naquela tarde, quando as crianças voltavam da escola, resolveram ter uma conversa com Miguel. Meu filho, disse o pai, estamos preocupados contigo. O que houve? Respondeu Miguel, cheio de razão. Parece que você tem duas caras. E Miguel olhou para o pai e disse assim, passando a mão no rosto, eu tenho só essa, você não está vendo? Mas, filho, todos fora de casa amam você. E em casa você é indelicado, você é intransigente. E olhando para o pai, como se estivesse com toda a razão do mundo, Miguel disse, eu escolhi fazer o bem para as pessoas da rua, da escola, para os meus amigos. E em casa eu sou como eu quero. E o pai disse, não, filho, mas não pode ser assim. O ideal é que você seja a mesma pessoa com as relações fora de casa e com aqueles de casa. Porque, senão, filho, dá a impressão que, quando você sai à rua, você coloca uma máscara de gentileza. E Miguel, compreendendo, tocado no seu coração de filho, começou a chorar, abraçou a irmã Ritinha, pediu desculpas, e a família se abraçou emocionada, na grande expectativa e na esperança que teria um só Miguel agora, filho, tanto o de casa como o da rua. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o item 6 do capítulo 9, a afabilidade e a doçura. E o convite é que todos nós possamos ir refletindo o quanto de Miguel nós temos. Quando eu falo todos nós, eu estou falando, inclusive, eu. Vamos juntos nessa reflexão. Separamos aqui algumas definições de vocábulo do dicionário. Afabilidade é a característica daquele ou de quem é afável, é uma designação de gentileza, educação, graciosidade, amabilidade ou cortesia. A etimologia da palavra vem do latim, affabilitate. Não sei dizer, tá, Marcelo, mas é isso aí que está escrito. E doçura.
qualidade de doce, sabor doce, suavidade, brandura, ternura, meiguice. Vem do latim dulcis, dicionário Aurélio de português, online. Mas e à luz da doutrina espírita, o que significam esses vocábulos afabilidade e doçura? À luz do espiritismo, essas duas qualidades, elas têm origem na benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo. E para meditarmos, refletirmos, trouxemos um texto do Espírito Emmanuel, do livro Escrínio de Luz. Então, Emmanuel vai nos dando algumas dicas de como nós poderíamos vencer os miguéis internos e buscar ter uma postura afável, tanto quanto com os da rua e os de casa. E Emmanuel começa assim, destacando a compaixão, a boa vontade e a sinceridade nas nossas atitudes. E lá no texto, no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes de simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Nós vivemos num estágio que, com muita facilidade, nós fazemos juízo do outro, da sua postura, do seu jeito de ser. E Emmanuel está nos aconselhando que, quando estivermos entabulando uma relação, seja social, profissional, familiar, religiosa, de voluntariado, enfim, que ao olhar o outro, nós tenhamos compaixão, nós tenhamos boa vontade e nós tenhamos sinceridade no coração. Por que Emmanuel nos aconselha isso? Porque nós também temos dificuldade nas relações. E nós vamos precisar que as pessoas tenham boa vontade para conosco, que as pessoas tenham sinceridade do coração e tenham compaixão. E Emmanuel prossegue. Olha o que ele traz sobre a questão de nós sorrirmos sempre, e o sorriso é luz. Uma face sorridente, ela atrai e deixa à vontade os indivíduos que estão próximos a nós, nos vendo, conversando conosco, enfim, tratando algo conosco. Mas Emmanuel nos alerta da origem desse sorriso, que ele deve nascer no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Então, Emmanuel está nos trazendo que, muitas vezes, os nossos sorrisos, eles partem da incompreensão que ainda habita em nós, almas imortais. E que, muitas vezes, alguns de nós, ainda nesse sorriso, é um sorriso de nos vangloriarmos sobre a dificuldade de nosso semelhante. Então, que nós tenhamos cuidados no brotar desse sorriso. E ele fala aqui de nós beijarmos. Nós nos encontramos e nos beijamos quando encontramos os nossos amigos, né? Nós beijamos as nossas amadas, os nossos amados, num beijo mais de uma relação homem-mulher.
E Emmanuel se refere aqui a esse ósculo da face, que a gente sorri quando encontra os amigos, fica feliz, enfim. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Então, nos chamando a atenção para que nós cuidemos das origens dos nossos atos e das nossas ações e dos nossos gestos de afabilidade. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Então, aqui, Emmanuel nos faz refletir sobre a questão da verdade, porque muitas vezes nos nossos diálogos, usando a verdade, a gente coloca muito rigor nessa verdade. E Joana nos traz que a verdade seria como uma joia. Joana de Ângeles, Espírito, que a verdade seria como uma joia. Vamos pegar qualquer joia, um colar de pérolas, se jogada no semelhante, se jogada na face, frente a frente, fere, machuca. Então, Emmanuel nos traz que nós tenhamos o cuidado com o rigor das nossas falas, porque não é dizendo a verdade que nós construiremos essa intimidade de gentileza e de bênção. E ele traz como exemplo, no serviço assistencial, quando nós falamos uma verdade, isso agrava aquele que sofre, agrava aquele que está incorreto, agrava aquele que está doente. Então, da importância de nós dialogarmos com equilíbrio e com suavidade. E ele continua falando e fala com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente desespero e a indisciplina. Então, nós sermos francos, que a gente possa permear essa franqueza de uma delicadeza que não fira tanto, certo? Vamos imaginar um exemplo bem simplório. Daí nosso filho se apresenta, certo? Sei lá, com um suéter novo, com uma jaqueta nova, bem de jovem assim, que a gente, como pai e mãe, que já superamos essa fase da juventude, e a gente já usa assim, as cores mais neutras, mais tradicionais, nós vamos achar horrível. Mas não vai ser bom para esse jovem, né? Imagina, Edmur, um filho seu lá na juventude, o pai, o que tu acha dessa jaqueta? Daí o Edmur olha a jaqueta do filho, assim, parece que está vendo alguém que saiu do umbral. Mas não pode ser franco. Vai doer na alma desse jovem. Interessante, as cores. Posso ser franco? Mas não se assuste, Edmur. Ela está bem legal, mas eu penso que você fica bonito com aquela de jeans, não sei, eu gosto mais daquela de jeans, essa também tá boa, tá legal. E o jovem até vai entender, é diferente, nossa, da onde você tirou isso? Você usou o meu cartão de crédito para comprar isso?
Tem muita diferença. E Emmanuel continua colocando: não será com o elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro quase sempre. O louvor humano é uma pedra no caminho, e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Então, nas relações, esse cuidado, né? O louvor é bom dentro do equilíbrio, sem exacerbar, porque pode despertar a vaidade individual, que ainda é um vício que nós, almas imortais, carregamos. E a queixa, que tem duas vertentes: queixar-se do outro, que é o nosso interlocutor, pode soar no coração desse outro como uma crueldade. E outra vertente: viver se queixando sempre da vida afasta aqueles que se aproximam de nós. Então, que a gente fica pensando num equilíbrio para o nosso elogio, num equilíbrio para a nossa queixa. Com licença, você me consegue um pouco de água? Obrigada. Vamos adiante, então. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. O conselho de Emmanuel, ele soa aos nossos corações. Emmanuel fala-nos com autoridade de quem já vive nas relações de espírito desencarnado essas virtudes. Então, como nós vamos desenvolver essas habilidades? Tudo na vida é treino. Muito obrigada, Edmund. Muito obrigada. Tudo na vida é treino, certo? E quando nos focamos no treino, o resultado é bem exitoso. Para quem gosta de futebol, estamos com a Copa América. Ontem o Chile jogou com o Peru e todos que entendem de esporte apostavam as fichas no Chile e o Peru venceu. Ele vai ser nosso adversário no domingo. Só que aquele time que levou os 5 gols do Brasil não existe mais. E o que foi isso? Foi foco, foi treino, foi vontade, foi decisão interna. Então, para acender essa luz da gentileza, da afabilidade, da doçura, há uma necessidade muito grande que a gente comece a treinar. Onde? No nosso ninho mais próximo, que é a família. Muito obrigado por gentileza, uma palavra boa para encorajar aqueles que saem de manhã para o trabalho, uma palavra boa para encorajar o filho que não teve um bom resultado nas provas da escola, sentar junto com ele, repassar todo o trajeto, desde que a professora trabalhou aquela temática, seja matemática, seja sintaxe, até agora, qual é o papel que esse trio teve? Que trio? A professora, o aluno e o pai, ou a mãe. O quanto o pai esteve atento no estudar, no observar os temas. Então, isso é treino. E daí, vamos começar a acender essa luz. Não se aprende gentileza no contato com o ser humano.
Vejam bem, não estou desdizendo as relações. Não se aprende gentileza no contato com o ser humano, a gentileza eficaz e eficiente. Se treina a gentileza no contato com o ser humano. Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as relações mais próximas. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Conhecemos uma história que não é do Henrique, da Ana, nem o Miguel, mas também que fala nessa questão da gentileza. Um empresário chega em casa muito aborrecido e a esposa pergunta: o que houve, fulano? No escritório as pessoas não aprendem. Você sabe que eu trabalho numa sala de reuniões e as pessoas vão tratar dos assuntos pertinentes à empresa ou até de compra de material, e quando elas saem, deixam a sala organizada, não são nem um pouco educados, nem um pouco gentis. Como assim? Pergunta ela. Eles sentam-se à cadeira, cruzam a perna, e tem uma ordenança na sala. Existe uma mesa ovalar de reuniões, terminada a reunião, todas as cadeiras devem ficar organizadas. E eles deixam tudo longe, e a sala fica uma bagunça. Eu não tenho mais paciência. Daí ela olhou para ele e disse assim: puxa, você sempre se queixa. Não, você está enganado. Você sempre se queixa assim. Sempre tem alguma coisa que você está se queixando. E eu e nosso filho sempre ouvimos as suas queixas quando você chega da empresa, mas hoje eu gostaria de falar alguma coisa. E ela não usou muito de gentileza, ela procurou ser o mais brando possível. Você não deve se alterar com os clientes e pessoas que visitam a empresa por esse gesto não tão grave de deixar a cadeira afastada da mesa. E eu estou tentando te dizer de uma maneira mais suave. Você faz isso todos os dias, e eu e nossos filhos colocamos a cadeira no lugar enquanto você vai dormir. Eu, sim, observa-te quando você chega da empresa. Você tem a sua cadeira preferida. Você coloca deste lado da sala, afastado do canto em que essa cadeira fica acomodada, faz o seu lanche sem usar a mesa de refeição, olhando o seu programa de esporte na TV. Depois você vai embora. Deixa prato, deixa garfo, deixa faca, deixa suco, deixa a cadeira e vai dormir. E nós, todos os dias, recolhemos o prato, a faca, o garfo, o copo e colocamos a cadeira no lugar. E vamos felizes, eu e o seu filho, lavar a louça, organizar a cozinha, etc. Você acha que ela usou de brandura? Acha, Edmundo? Mais ou menos? Mais ou menos, médio, né? Então, o que é essa história? Ela está lá no CD do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. O que essa história está nos dizendo? Que nós também precisamos de brandura, nós também precisamos de afabilidade, também precisamos de doçura. E para receber, é preciso plantar.
O texto é do livro Escrínio de Luz, Afabilidade e a Doçura, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel. E Emmanuel finaliza dizendo: cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, é um convite para que a gente vá exercitando, no lar, principalmente, no trabalho, nas relações, que a gente exercite essa brandura sem nos afetarmos, com equilíbrio. E que possamos usar a sinceridade sem espinhos. Podemos, ao dar o retorno de algo que nós gostaríamos de ser sinceros e francos, buscar um comparativo que suavize, como no quadro da jaqueta do menino mostrando a roupa nova para o pai. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 48, cujo título é Doçura, Paciência e Bondade, ele nos faz essa elucidação. Se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura e a prudência. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 48. Mas não vamos ficar tristes ou desmotivados. Sigamos. Adquirir virtudes é um processo de construção. E é um dos objetivos pelo qual estamos nascidos na Terra, no nosso contexto profissional, no nosso contexto familiar, no nosso contexto afetivo e no nosso contexto social. É errando que nós vamos acertar. E vamos lembrar do que Dona Ana, mãe de Miguel, disse para ele naquele dia da conversa. É preciso que nos esforcemos para ser bom em casa e na rua. No início pode ser difícil, mas com o tempo, tratar o próximo com doçura e afabilidade vai se tornar um hábito. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos na vida do espírito imortal. Que fique a reflexão para nós todos, para mim. O Evangelho no Lar é uma ferramenta que nos auxilia a trazer Jesus em casa uma vez por semana. E com Jesus em casa, começa um processo energético de brandura dos nossos corações. Então, há necessidade de sintonizar a fala e o coração. Então, muitas vezes nós colocamos, não, eu disse isso por brincadeira, mas a fala externa, aquilo que o coração está cheio. Então, há uma necessidade de fazer um círculo de sintonia, mas uma sintonia amorosa. Coração vai para cérebro, desce para o coração, verbaliza, vai para as ações, e que cada dia nós possamos ser melhores.
ferramenta que nos auxilia muitíssimo. Prece matinal, prece noturna. Pai, mais um dia começa. E eu conheço um pouquinho de mim, Senhor. Ajuda-me nesse dia a frear os meus impulsos, a ter mais serenidade nas relações, principalmente com aqueles que ainda não olham o mundo da forma que eu vejo. E ao final do dia, nós vamos estar mais satisfeitos, porque nós nem explodimos, nem na fábrica, nem na empresa, nem em casa com a esposa, com o esposo, com o namorado, com os filhos. Então, a gente agradece. Pai, obrigada por essa assistência de hoje e cuida da minha noite de sono, para que eu possa ter bons encontros com espíritos amorosos que possam fortalecer a minha vontade de adquirir a virtude da afabilidade e da doçura, para que amanhã minhas passadas na vida possam avançar alguns centímetros. Que Deus e Jesus nos abençoe. A caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. São ângulos onde os nossos corações precisam crescer. E o grande professor é Ele. Sigamo-lo. Muita paz em nossos corações.